Nós já vamos esclarecer essas desconstruidões aí. Nós vamos fazer como as professoras aqui também, Camila Verli, o Felipe, que vai fazer a apresentação do texto, mas eu gostaria muito de agradecer o acolhimento do nosso trabalho nesse simpósio, não só do nosso trabalho, mas a gente também se inscreve como um coletivo no CEDISC, né, desde a edição passada, eu acho, né, o coletivo de trabalho Discurso e Transformação, que a gente compõe. Aqui tem outros integrantes, o Guilherme Adorno, a Juliana Silveira, a mais recente, a Jael. E realmente é importante porque a gente gosta e a gente trabalha enquanto um coletivo, e temos o grupo no CNPq também, mas nos apresentamos como coletivo. E dizer da satisfação de estar também pela primeira vez no CEDISC, uma recepção tão calorosa, o abraço da Nádia, quando eu cheguei, e nesse momento, principalmente, né, está tudo tão produtivo, tão lindo, todos os trabalhos das mesas, dos simpósios e dos pôsteres que a gente pôde avaliar e debater, né, então, uma satisfação muito grande de estar junto, de mãos dadas. Antes de passar só para o Felipe, né, o título, então, a Carolina apresentou já, só gostaria de ler uma citação do Althusser. Por que a filosofia entra em contendas por palavras? As realidades da luta de classes são representadas por ideias, que são representadas por palavras. Nos raciocínios científicos e filosóficos, as palavras, conceitos, categorias, são instrumentos do conhecimento. Mas na luta política, ideológica e filosófica, as palavras são também armas, explosivos, ou ainda calmantes e venenos. Toda a luta de classes pode, às vezes, ser resumida na luta por uma palavra contra uma outra. Algumas palavras lutam entre si como inimigas, outras são o lugar de um equívoco. A meta, a gente colocou aposta, né? A aposta de uma batalha decisiva, porém indecisa. Vou passar para o Felipe. Boa tarde, gente. Queria reiterar os agradecimentos da Luciana. É a minha segunda vez no CEDISC, da primeira vez no ano passado eu terminei a fala chorando, então eu espero não repetir isso, ou se repetir está tudo bem. Então, vou dar... o lugar. Eu vou fazer a leitura do texto, acho que vai ser mais fácil para a gente se manter no tempo. Bem, diante de uma conjuntura tão esgarçada em seus mecanismos de resistência e, ao mesmo tempo, estrangulada pelos encontros de memórias com a atualidade e pela promessa de futura piora do aparelho repressivo do Estado, o coletivo de trabalho Discurso e Transformação se mantém no cenário da análise de discurso, ainda se desenhando, apostando no encontro, na prática política, na reflexão e na produção teórica coletiva sobre a AD, com ênfase na retomada e tomada do desenvolvimento do materialismo histórico em seu interior. Nesse sentido, podemos dizer, ambos como membros do Contradite, que não há unanimidade no coletivo, tampouco acordo. Na maior parte do tempo, há dissenso. Aqui mesmo, propomos uma análise que, embora assinada por nós dois, parte de meses de dissenso no coletivo, de diálogos frutíferos com os companheiros, de disputas por tendências materialistas num grupo tão pequeno. Estamos propondo aqui um modo de pensar em nós mesmos, como analistas e militantes. Como defende Péchet, intervir filosoficamente obriga a tomar partido, discernindo as posições que precisam ser urgentemente abandonadas no campo da luta filosófica, das posições que precisam, muito, serem defendidas e ocupadas de um modo diferente. O que nos leva a propor falar dos riscos e apostas de se pensar também a relação tensa entre AD e militância política, esta compreendida como ação coletiva, prática política organizada. E, por outro lado, a AD filiada ao materialismo como tomada de posição explicitamente política na luta ideológica de classes. De modo que, para evocar o tema do quarto CEDISC, é preciso ousar se revoltar, prática de resistência na história e na teoria. Acho que está bem sintomático mesmo isso, porque muita gente tem falado, a gente sente a necessidade de retomar também. Pensamos a necessidade de quebrar os espelhos para, ao fazermos nossas análises, não buscarmos simplesmente nossa imagem refletida, ou ainda, como alertou Péchet, uma prótese teórico-técnica mais
mais ou menos sofisticada, que possa pretender preencher alguma lacuna, leitura supostamente lacunar. Não estamos além do bem e do mal. Tá? Aqui a gente deixa uma citação da Luciana com a Marissa Stari. Tá? Eu não vou fazer a leitura para a gente poupar tempo. Este trabalho, gestado assim no Contradite, se dedica a discutir uma regularidade identificada por nós no discurso da política contra-hegemônica hoje, do discurso político dito de esquerda e progressista, a repetição polissêmica dos significantes construir, desconstruir e congêneres. Para além de simplesmente nos lançarmos à crítica da crítica, embora isso seja uma possibilidade bastante atual, que resvala na tão propalada autocrítica, queremos também vislumbrar um funcionamento bem patente hoje nos diferentes projetos de nossos aparelhos mais visivelmente contraditórios, partidos, universidades, sindicatos, mídia alternativa. Trata-se de aparelhos, a gente pode falar também instituições, em alguns casos, que, em seus discursos, linguisticamente se colocam ou em construção ou desconstruindo algum outro discurso. Tal modalização, no dizer pela positiva, construir o novo, a derrotar o velho, parece ter uma forte relação com o que é chamado, em alguns espectros da esquerda, de uma nova / diferente etapa histórica. Interessam aí as características da etapa histórica em que muito do que antes funcionava para a construção da esquerda revolucionária, entre aspas, não tem funcionado com tanta eficiência, como, por exemplo, a própria forma partido ou mesmo a questão da identidade de classe. A promoção do individualismo constitui uma das bases do neoliberalismo e, sendo assim, os organismos coletivos, como partidos políticos, as identidades de classe, etc., vão sendo substituídas por uma identidade pós-moderna. Né? A gente deixa aqui uma interrogação sobre isso. Conforme afirma Péchet, é necessário mostrar as condições de exercício das propagandas políticas. Acho que a gente... Ótimo, obrigado. Com isso, a partir dessa discussão, nossa proposta também é refletir sobre os nomes dos novos partidos ou agrupamento de esquerda. Vamos, Juntos, Podemos e mais. Vocês veem que o mais tem também o Construindo o PSOL. Então, a gente está fazendo... ele entrou aqui por dois motivos diferentes. Tá? E mesmo de outros que não estão no campo da esquerda, como o Novo e o Podemos. Partimos, assim, da hipótese de que subjaz... Eu acho que você pode passar isso, para não deixar isso exibido. Senão vai aparecer, né? Sei lá. Partimos, assim, da hipótese de que subjaz, nesse uso incessante de construir e congêneres, algo como um sintagma formulaico. É preciso construir X, em que X significa um amplo espectro de possibilidades. Um espaço na academia, um partido revolucionário do proletariado, uma esquerda combativa, de fato, uma aliança ou frente de esquerda, uma resistência, diferenciação a uma esquerda reformista ou sectária, etc. Ao mesmo tempo, e também proveniente de um discurso da esquerda, há uma insistente tentativa em desconstruir. Com este trabalho, pretendemos dar uma amostra do que o Contradite vem pensando nos últimos tempos, focando nestas reflexões dos dois autores proponentes. Podemos dizer que esses nomes de novos partidos, agrupamentos, movimentos, correntes de esquerda, apontam para sentidos de um coletivo em contraposição a um individual, como forma de resistência ao neoliberalismo. Mesmo assim, há um deslocamento das referências classistas, como operário, trabalhador, etc., como nos casos do Partido dos Trabalhadores, do Partido da Causa Operária, ou do Partido Social dos Trabalhadores Unificado, dos Trabalhadores Unificado, e também de referências mais programáticas, trabalhistas, socialista, comunista, revolucionário, etc., para referências de ação e ou coletivas. Nesse sentido, parece que a referência de oposição é sempre ao par individualismo, passividade. Quer dizer, com nomes como vamos e juntos, produz-se o efeito de movimento, ação, direção, etc. Por outro lado, vale dizer ainda que, nos últimos dias, a partir do cenário extremamente polarizado das eleições burguesas no Brasil, em que a extrema-direita ganhou um peso considerável, ao ponto de termos, também entre aspas, a gente também pode, né, eleito um presidente do campo da extrema-direita, liberal na economia, conservador nos costumes, ficaram mais latentes e visíveis as demandas de resistência, havendo, então, formulações mais pela negativa do que pela positiva.
Quando falamos da formulação pela negativa, pensamos nas palavras de ordem, por exemplo, as quais sintetizam questões políticas mais amplas, não à reforma da Previdência, não ao corte de direitos, não X, Y, Z, ou mesmo nenhum a menos, nenhum direito a menos, no limite, em se tratando de uma negativa que afirma o próprio ele não. E, diante da negação, chegamos também ao imaginário de precariedade daquilo que já há, daquilo que existe, mas que jamais é significado como pronto, da negação das ameaças da direita, do neoliberalismo e, claro, do capitalismo, a construção do campo da esquerda. É assim que chegamos à regularidade que identificamos mais atrás, a construção/desconstrução. Há um alto índice de repetibilidade em assembleias de sindicatos de sentenças do tipo: isso. Precisamos construir o campo democrático, construir um programa de esquerda alternativo dos trabalhadores de resistência, construir uma organização, o novo, etc. A partir dessa escuta, que se imprimiu em nossas memórias, extraímos as seguintes sequências de sites de movimentos, correntes, alas, enfim, discursos de esquerda. Vejamos. Está aí já. Vou fazer uma leitura, logo no comecinho eu vou ler tudo, depois eu vou lendo só o que está negritado, né? Mas neste ponto também é que o pessoal deveria entrar e construir o novo. Penso que esta linha é de renúncia de construção de uma verdadeira nova esquerda. Depois, necessidade de construção de uma verdadeira novidade política. Depois, devemos apostar na construção de um projeto próprio. Papapá. Isso no único texto, tá? Vocês podem achar isso no site do movimento, enfim, vocês encontram isso. E depois, já está? Pronto. Boulos. Não podemos construir um projeto só para ser testemunhas da história. Esse é o título. E, à frente, no corpo do texto, construir o nosso projeto de esquerda. Mais uma vez, o projeto. E, conforme nos indicou a companheira Juliana Silveira, que está aqui, uma fala da Manuela Dávila, né? Eu vou lá para o finalzinho dela. Se a saída deles é antinacional, a nossa saída deve ser a construção de um projeto que desenvolva o nosso país. Ao mesmo tempo, né, que a gente tem essa construção pulverizada em diversas discursividades do campo progressista, do que nós dizemos como esquerda, funciona uma injunção do campo da esquerda à desconstrução de discursos filiados a alguma direita, a algum conservadorismo. Aí você pode passar, por exemplo... aqui a gente tem um site, é o Hypeness, o que aprendi quando eu, feminista e desconstruidona, enfrentei meus preconceitos. Depois a gente tem uma postagem de Facebook que tem: atenção galera, procure usar os banheiros da empresa apenas para fazer xixi, demais necessidades só façam em caso de extrema urgência, deixe aquela ida diária ao trono para casa, pense sempre na produtividade de todos com um X, né? E aí, o que a pessoa escreve no Facebook, na publicação dela do Facebook: cagar não pode, ao menos usou todos com X. Empresa desconstruidona, vai vendo. E depois, à frente, a gente tem 13 séries para ser desconstruidão. Conheça ou se reconheça em algumas séries que tem muito para ensinar. Então, vocês veem que a gente está no momento de construir, desconstruir muito produtivo, né? O discurso da esquerda está insatisfeito e projeta essa insatisfação no desejo de construção e desconstrução que, por si só, não trabalham como antônimos, mas que pressupõem ambos o mesmo efeito. Nada da esquerda está pronto, nada está construído, é necessário fazer de novo. Nesta análise que aqui empreendemos, que nos leva a sintomas da conjuntura de esquerda, consideramos que o verbo construir, primeiro, isso, ótimo, constitui-se em virtualidade, em um devir, em um movimento infinito e perpétuo. Em enunciados do tipo, não basta resistir, é preciso construir, há um suposto vazio sintático no lugar de objeto, mas que é preenchido via memória. Vou parar a leitura por aqui dessa parte. Enfim, a construção e a desconstrução, ambas, levariam a efeitos de incompletude, precariedade, insuficiência, inadequação, etc. Um sintoma do discurso de resistência é constituído no âmbito dos aparelhos e, mais especificamente, de instituições, mas mormente de aparelhos. Como dissemos no começo deste trabalho, universidades, sindicatos, partidos e, dentre eles, correntes e movimentos. Ao mesmo tempo, e em condições de produção ligeiramente diferentes, gostaríamos aqui de deixar como contraponto dialético e como conclusão o discurso em circulação nas ruas, em manifestações de resistência nos últimos anos. Um cancioneiro de uma resistência que questionamos se ocorre no âmbito de algum aparelho.
Tá? Aí vai à frente, por favor. Mais. Tá. Nem fraquejar e nem dular, a mulherada está na rua para lutar. Sou feminista, não abro mão de derrotar o fascista na eleição. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. A nossa luta é todo dia contra o machismo e por democracia. Essa daqui tem rima, então não vou cantar. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente com a roupa que escolhi e poder me assegurar que de burca ou de shortinho todos vão me respeitar. Eu já falei, vou repetir, nessa eleição Bolsonaro vai cair. Eu já falei, vou repetir, nessa eleição Bolsonaro vai cair e assim vai. Aí no próximo slide, eu vou pular o que tem ritmo, tá? Legaliza, o corpo é nosso, a nossa escolha é pela vida das mulheres. Olê, 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 mulher na rua, o Bolsonaro vai perder, contra o machismo por ideal e que se for do Congresso Nacional, olê, olê. O Bolsonaro pode esperar, as fraquejadas vão te derrubar. E assim vai, tá? Pode passar para o próximo. As ruas, esse objeto de disputa do urbano, são aparelhos? Vamos deixar essa questão em aberto, muito no sentido de diferenciá-las dos aparelhos sindical e partidário, mas podendo pensar aqui em termos de posição sujeito, a sindical, a partidária. Na regularidade que vemos nas letras de música, nos parece que o perene desejo pela construção de algo que se repete nos sindicatos e em partidos de esquerda é deslocado nas ruas, e isso levaria a uma outra posição. Com cantos do tipo, se cuida, se cuida, se cuida, seu machista, a América Latina vai ser toda feminista, e o Bolsonaro pode esperar, as fraquejadas vão te derrubar, e principalmente, Marielle presente, somos levados a um efeito de decisão, de definição, de prontidão diante do discurso de opressão e do capital. São cânticos eminentemente femininos que evocam timbres, tons, frequências vocais de mulheres e que parecem responder dialeticamente àquilo que está em eterna construção nos aparelhos. Algo já está construído nas ruas e pelas ruas, algo que não precisa ser desconstruído. Marielle era uma vereadora que circulava no partido de esquerda, mas também era uma militante das ruas, que estava em protestos, que enfrentou bombas e policiais até o fim. Até o fim. Se este texto de algo serve, é para nos encorajar a ver que o que está por construir nos aparelhos está diante da esquerda e talvez não tenha sido significado suficientemente, ou na frequência que poderia ser. Numa dialética do não terminado dos aparelhos ao pronto das ruas, a resistência se constitui numa injunção à mudança de posições e descrições subjetivas, contraditoriamente. As ruas merecem que lutemos por elas. É isso.